Olá, pessoal, boa noite a vocês. Eu estou aqui com o Caio Mirabelli. Hoje nós vamos falar sobre a queda da Cabalá, guerras extrafísicas. E o Caio vai nos explicar, à luz da conscienciologia, como ele é conscienciólogo, o que significa essa guerra do Cabalá, tão falada por Rodrigo Romo. Você já teve. O Caio ele é um projetor consciente, eu queria saber a opinião dele, a pesquisa que ele fez sobre esse assunto. Fala para a gente, Caio. Primeiramente, boa noite, Cris. Boa noite aos telespectadores. Meu nome é Caio Mirabelli, eu sou professor de Consciologia, sou blogueiro, sou advogado, sou técnico de enfermagem, palestrante, colunista e escritor. Eu estudei um pouco esse vídeo sobre a Kabbalah, essa guerra da Kabbalah, e tirei pequenas percepções ali e comparei com as experiências que eu venho produzindo há anos, tanto na prática da projeção astral, quanto da prática de técnicas energéticas e leitura energética de ambientes e pessoas. O que eu pude perceber é que ele tem uma porcentagem de 10 a 20% de muita verdade e oscila de 70 a 80% de muita especulação, que eu não posso nem falar se é verdade ou se é mentira, mas é muita especulação. Então, os 20% de verdade é que realmente existe uma guerra que está acontecendo tanto na dimensão física quanto na dimensão extrafísica. Então você tem guerras acontecendo na galáxia, no sistema solar e em outras galáxias também, com extraterrestres e alienígenas. E você tem também guerras espirituais que sempre aconteceram no campo da dimensão extrafísica, mas desta vez está cada vez maior. E é uma guerra que a cada dia que passa só piora. E ambas as guerras, tanto na dimensão física quanto na dimensão extrafísica, estão repercutindo na política mundial. Ok, Caio. Na Guerra da Cabala, citada por Rodrigo Roma, vamos deixar claro que essa Cabala que ele fala não é o livro, não é a Cabala dos judeus, hein? Ele deu esse nome porque diz que é um segmento, né? É como se fosse um segmento, né, de seres que se intitulam Kabbalah. É isso, Caio, que eu entendi? Sim, sim. Ele não fala em nenhum momento de livros, não. Ele fala de seres que fazem parte de um grupo que parece que tem esse nome. Parece que tem esse nome, ok. É, o Rodrigo Romo fala sobre essa guerra, mas ele está querendo dizer exatamente o quê, Caio? Ele mostra que as guerras que vêm ocorrendo, que são invisíveis para a opinião pública, que não são noticiadas pela grande mídia, estão ocorrendo, estão sendo percebidas por determinados grupos sociais que vêm falando as percepções e os efeitos que essas guerras, tanto físicas quanto extrafísicas, estão promovendo em todo o planeta. Ele fala da queda de Dracos, né? Da saída do Greymore aí, que entraria um novo líder, né? Que esse líder seria melhor. Qual é o seu ponto de vista em relação a isso? Bom, eu fiz pequenas percepções, como eu falei no início, sobre esse vídeo aí, esse tema. Pelo que eu percebi e entendi, ele menciona que, tanto no campo intrafísico, você tem dois grupos se degladiando, brigando. Um grupo negativo seria de draconianos e um outro grupo que seria de pleidianos, sirianos, nórdicos, que ficam brigando pelo domínio do planeta Terra, pelo domínio do sistema solar e das galáxias. E fala também de dois grupos no campo espiritual, no campo extrafísico, que estão brigando entre si também pelo planeta, pelo domínio do planeta, do sistema solar e da galáxia, que seria um grupo de Exus e um outro grupo de consciências extrafísicas, que eu não percebi bem qual a denominação que ele deu. Ele mencionou as partes das duas guerras, do campo físico e do campo extrafísico. Mas eles estão guerreando pela posse do planeta em que sentido? Político, social, mental, espiritual? Pela posse do quê? De fato. Tá, eu vou falar a percepção do vídeo e o que os resultados da minha experiência nessa área falam sobre o mesmo tema. Ok. Ele diz que esses grupos brigam pelo domínio do planeta e pelo domínio do sistema solar e das galáxias.
Bom, de acordo com as minhas experiências como projetor maduro, faço muitas projeções astrais e leio energias, faço leitura energética, nisso ele está certo. Essa guerra já ocorre há milênios, mas agora está se acentuando, ela está apertando. E a gente percebe isso de várias formas. Se você for praticar uma projeção astral com o intuito de pesquisar, estudar o que está no campo do sistema solar, você perceberá a existência dessa guerra. Se você for ler energias focado no espaço sideral, você vai perceber a existência dessa guerra. Bom, essa guerra ocorre para, sim, dominar não só o planeta Terra, seus recursos naturais, sua biodiversidade, o seu campo energético, mas também para libertar as massas ou escravizar ainda mais as massas. Então, essa guerra que ocorre tanto no campo físico quanto no campo extrafísico tem os mesmos objetivos. Um grupo da cosmoética do bem luta para exterminar o grupo do mal e libertar a humanidade, as massas, libertar os povos existentes em outros planetas e outras galáxias e promover a evolução de todos. Já o outro grupo, que é o grupo da anticosmoética, da malignidade, luta para manter e acentuar a escravidão espiritual, energética, social e política das massas do planeta Terra e também para começar a colonizar e escravizar outras galáxias, outros sistemas, outros planetas. Então, o processo é por aí e já está produzindo efeitos até físicos na gente. E como eles influenciam, né, a raça humana nessas guerras? Em que, por Excelente exemplo? pergunta. Em lives anteriores que eu fiz com a Cris, eu falei que o bem e o mal ele se situa em todos os grupos sociais, em todo o cosmos, em todos os planetas. Então você tem partidos políticos, movimentos sociais, sindicatos, associações, conselhos de classe, todo tipo de agrupamento humano. Você tem os dois tipos de grupos: os que trabalham para o bem e os que trabalham para o mal, os que utilizam a máquina para o bem e os que utilizam a máquina para o mal. Essas guerras aí estão repercutindo no planeta Terra de várias formas. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui. Percebeu que nos últimos anos, em todos os partidos políticos, não só em um, se está mais acentuado a percepção de integrantes que estão lá, que são cosmoéticos, bondosos e que tentam fazer mini reformas. E você também percebe nos mercenários, pilantras corruptos que estão lá para manter a dominação ou para conquistar as máquinas. Então, nos últimos anos, nunca esteve tão claro, bem claro, os integrantes dos partidos e suas intenções. Isso é um efeito dessa guerra, porque essa guerra que ocorre tanto no físico quanto no extrafísico, ela está clareando as situações, as máscaras estão caindo, isso está bem perceptível. Você consegue perceber isso. Eu vou também, agora, já que entramos nos assuntos efeitos, falar os outros efeitos que essa guerra produz aqui no planeta. Já percebeu também que nos últimos anos os debates políticos estão mais acalorados, a ponto de agressões físicas e psicológicas serem naturais, serem rotineiras, serem diárias. Isso também é efeito dessas guerras. Já percebeu que antigamente, na década de 40, 50, 60, 70, 80, você tinha discussões políticas, debates políticos, mas a família permanecia inteira. Ela não se quebrava, ela não se dividia. Os amigos permaneciam amigos, os colegas, colegas, os amantes, amantes. Agora não. Agora está todo mundo brigando, tanto no diálogo, no emocional e no físico. E no físico. Né? Eu percebo claramente que o Natal esse ano vai dar falência aos comércios, porque as famílias estão todas desestruturadas devido ao acaloramento
as discussões políticas. Então, isso tudo são repercussões dessa guerra. Vou dar outros efeitos também. Já percebeu que o índice de pessoas com ansiedade, depressão, estresse, agressividade exacerbada aumentou? Esses índices todos aumentaram. E por que aumentaram? Repercussão, efeitos dessa guerra que a gente ainda não está percebendo. A grande massa não percebe porque a mídia não fala. Não convém falar. Então, o mundo está piorando gradativamente por causa de ser vítima dessa grande guerra que aí está. Ô, Caio, e você falou uma coisa muito interessante. Nós vimos isso há pouco nas nossas eleições. Eu tenho 57 anos. Eu nunca vi uma eleição onde houve tanta briga, né? Talvez até porque não tinha tido internet nas anteriores, não tinha tido esse efeito da internet, mas tanta briga e tanto desajuste entre as pessoas a ponto de se agredir até fisicamente, né? Eu sempre que eu trabalho em TV e ando muito pelas ruas, né, fazendo reportagem às vezes, e você percebe como um grupo X está contra o outro grupo, saem do patamar político, verbal, e começam a se atacar fisicamente. Hoje está acontecendo isso nas universidades, né, por causa de grupos políticos, e que é muito triste, porque, afinal de contas, nós somos todos humanos, né, Caio? Como você vê isso? Eu não sou cristão, apesar de já ter sido cristão, como já falei aqui em outras lives com a Cris, mas eu costumo muito pegar as partes positivas e sábias da Bíblia. E ela diz que no final dos tempos o amor se esfriará. E nós estamos vendo isso acontecer aí. As pessoas estão mais agressivas, estão mais violentas, estão mais intolerantes, estão mais radicais. Ninguém entende nada, ninguém quer entender nada, ninguém quer ter o trabalho de pegar um livro, estudar e pesquisar, mas todos querem ter o trabalho de brigar, xingar, difamar, caluniar, injuriar. Então, eu percebo que nós estamos, sim, no fim de um ciclo, até concordo nessa parte com a Bíblia, acho que essa parte tiveram sucesso em falar isso, foram muito sábios, e estamos vendo realmente isso. Acredito que sim, é um fim de um ciclo, isso é bem notório, não só o fim de um ciclo político, mas um fim de ciclo social, econômico, vem coisa nova aí, que nós ainda não sabemos se é uma coisa boa, se é uma coisa ruim ou se é meio termo, mas a coisa nova virá, e tudo que está acontecendo, todas as pioras que o planeta está tendo, é repercussão dessas guerras que estão acontecendo aí. Caio, tem pergunta de alguns internautas aqui que eu quero fazer, que refere-se também a esse tema, obviamente. A Silmana pergunta assim: é verdade que depois dessa guerra, Dracos perderão o controle sobre a Terra? Quem nos controlará, então? Olha, que pergunta difícil de responder, né? É muito complexa porque a gente não sabe quem vai ganhar a guerra, né? Começa por aí. Segundo, eu acho muito difícil os draconianos perderem o domínio do planeta Terra, mesmo que eu não seja do lado negro da força, mas eu reconheço que os draconianos, os reptilianos, são muito competentes na manutenção e na expansão do Império das Trevas. São super inteligentes, são muito bons de briga, são especialistas em matar e destruir, são especialistas. Eu vou revelar uma coisa aqui, que aposto que poucos ufólogos falaram. Os reptilianos draconianos são especialistas em antropologia, sociologia e ciências políticas. Ninguém sabe tanto política quanto aquela raça. E se sabe, não se revelaram, tá? Eles construíram todos os sistemas econômicos que esse planeta já teve. O feudalismo, o escravagismo. Eles também desenvolveram o capitalismo, o socialismo, o comunismo, o anarquismo, a social-democracia, o liberalismo. Tudo passou pela mentalidade reptiliana. Eles são especialistas nisso. E como são muito bons de briga, desde o início da humanidade, eles vêm destruindo a humanidade. Não acredito que eles vão perder o domínio tão cedo. Torço muito que percam. Já está na hora da gente viver bem neste mundo. Mas, se não perder, nós temos que manter a nossa resistência da maneira que dá. É verdade. Eu torço para que a gente tenha amparo e consiga ouvir o amparo, porque nessa briga toda o povo não consegue ouvir amparador nenhum, né, Caio?
Ninguém ouve nada. Hoje em dia, ninguém ouve nada. Tá um radicalismo fora do comum. É verdade, você tem razão. Caio, o que seria a nova era para você? Tão falada nos meios esotéricos, o que seria a nova era para você? Bom, os meios esotéricos falam que a nova era é uma fase que a humanidade vai viver e que traços, características específicas serão dissipadas e novas características surgirão. E que a tendência é tudo começar a se resolver, a se melhorar e a pacificar. Eu vejo a nova era como mais uma fase em que a humanidade vai passar e o que vai definir se vai ser uma fase inovadora para o bem, que as coisas vão começar a melhorar, ou se ela vai piorar o que aí está, depende das atitudes da humanidade. Porque não adianta o universo desprender energias fabulosas para o avanço evolutivo da humanidade se a humanidade continuar alienada, continuar imbecil, continuar maligna. Não vai adiantar nada. Verdade. Então, para que a gente possa, sim, viver uma nova era de prosperidade, de amor, de sucesso, de evolução, de progresso, a humanidade tem que começar a trabalhar o seu interior, a dissipar seus defeitos, desenvolver suas qualidades e potencialidades e se abrir para a pacificação. Aí ela conseguirá absorver as assistências do universo e transformará o planeta. Maravilha. Ô, Caio, o Milton Gomes, né, do Paraná, ele pergunta assim: você disse que você foi evangélico. O que seria o Armagedon agora nesse teu novo conceito? Ela está falando de você como conscienciólogo, pessoal, né? O Armagedon, no meu novo conceito, é o que ocorre. O que é isso? Nós estamos vivendo, como eu falei aqui no começo do vídeo, da live, guerras intrafísicas e extrafísicas. Intrafísicas entre draconianos, reptilianos, contra pleidianos, sirianos, e também os felinos, que são amparadores da nossa amiga Cris, também está no meio dessa guerra aí. Né? Aliás, não perdem uma guerra, adoram guerra, uma coisa incrível. Nossa, são guerreiros, né? Eles são guerreiros. Sem dúvida. E para quem quiser aprofundar no estudo dos felinos, sem ter muito trabalho, é só assistir aquele desenho Thundercat. Por aqui que pareça, é um desenho para o público infantil, mas ensina muito sobre os felinos. Então, assistam o desenho. Então, voltando ao assunto, há essa guerra entre raças extraterrestres e alienígenas para a escravização dos planetas ou para a libertação dos planetas. E há essa guerra no campo espiritual que está se acentuando, está piorando, está mais agressiva, mais destruidora, mais devastadora, que é no campo extrafísico, em que você tem um grupo maligno de assediadores e mega assediadores contra o grupo de amparadores, evoluciólogos, serenão, estão brigando entre si. Então você tem espíritos evoluídos do mal, junto com espíritos evoluídos do bem, brigando, duelando para objetivos específicos e objetivos também distintos. O bem quer libertar, quer evoluir, quer progredir. E o mal quer estagnar, quer destruir, quer retroceder. Então, o Armagedon, para mim, é isso aí. É uma grande guerra. E a Bíblia, em seu livro Apocalipse, tem falado muito sobre isso também. E olha que já falei isso há mais de 1000 anos atrás. Então, eu acredito sim, que nessa parte aí a Bíblia deve ser respeitada e deve ser levada a sério. Você acha que nós estamos vivendo o Armagedon, então? Agora, nesse momento? O Armagedon, na visão bíblica, ele já está começando. Ele está no início. Né? No início das dores, o Armagedon bíblico está acontecendo. Mas, na minha visão de conscienciólogo, ele já está aprofundando. Ele já começou, já está no seu meio, caminhando para o final. E o que nos amedronta é que tipo de final terá. Pois é. E depende muito de nós, né? Tomarmos consciência de quem somos, né? Para entrarmos na pacificação, como disse o Caio, né, Caio? Bom, tem mais uma pergunta aqui. Caio, o que melhorar para o Brasil nesse momento,
no teu ponto de vista? Você está falando dessa guerra. O que pode melhorar ou o que pode piorar para o Brasil? Desde 2013, nas manifestações de massa, nas últimas manifestações de massa que nós tivemos, o que me alegrou naquela ocasião foi que eu percebi que todo mundo, todo brasileiro, ele está ciente de política. Ciente que eu digo, não é que ele saiba política, que ele continua sem saber, mas ele está mais interessado a saber. Ele está mais interessado a prestar atenção no que acontece. Se ele faz juízo negativo disso, ou não sabe ler a situação, outra história. Mas que o interesse em ver o que está pegando se iniciou no Brasil e os brasileiros passaram a ter isso. Inclusive, nas manifestações de 2013, eu tive o prazer de ver mendigos discutindo sobre a influência da mídia na massa. Eu fiquei chocado quando eu vi aquilo. Então, se me animou. Né? Nossa, mendigo falando de grande emissora, eu fiquei chocado com isso. Então, isso foi um lado positivo que o Brasil teve. O brasileiro está, pela internet, redes sociais, prestando atenção no que está acontecendo. Ele só precisa agora aprender a fazer uma leitura racional e saber se posicionar de forma eficiente, realista e cosmoética. Mas isso é todo um processo para se alcançar esse nível. Mas ele já está prestando atenção nas coisas. Isso é o lado positivo. E eu percebo que seria um efeito, sim, positivo dessa guerra toda intrafísica e extrafísica que está acontecendo no cosmos. Eu percebo isso também. Legal, Caio. Eu quero ter mais uma perguntinha aqui para você. Mediante tudo isso, Caio, Chico Xavier fala muito de 2019, fiz essa pergunta, inclusive, no programa Enigmas, que você nos honrou lá com a tua presença. Existe alguma civilização realmente que está se aproximando da nossa para ter um contato, ou você acha cedo ainda? Porque o Chico fala que a partir de 2019 teria uma aproximação, né? Vamos lá. Desde o início da humanidade, principalmente nas épocas do Egito Antigo, da Grécia Antiga, na época da Antiga Babilônia, na época dos Sumérios, principalmente nos povos nórdicos. Naqueles tempos, a humanidade ela convivia tanto com seres extraterrestres e também com seres alienígenas. E era uma convivência de profunda intimidade que provocava palestras, cursos, ensinamentos que os extraterrestres ministravam aos terráqueos e que os alienígenas ministravam aos terráqueos. Então, esse povo que vinha do espaço, essas raças, ensinavam ciência, tecnologia, matemática, filosofia, engenharia, arquitetura, física, química, para os povos primitivos daquelas épocas, daqueles países que eu aqui mencionei. Chegou um determinado momento da humanidade que esse povo todo foi embora. Mas foi embora visivelmente falando. Porque eles continuam por aí, de forma camuflada, escondidos, tipo vigilantes, administrando a Terra sem ninguém perceber. Eles fazem isso até hoje. Tá? Ou seja, um pai ele educa o seu filho, um pai presente, educa o seu filho, desde que nasce, até uma determinada idade, e nessa determinada idade ele continua educando seu filho, só que agora à distância. Ele quer ver como é que o filho age em determinados momentos, como é que ele passa durante certas experiências, para ver se ele aprendeu ou não com seus ensinamentos. Então, é a mesma coisa os extraterrestres e alienígenas fazem com a gente agora. Então, nunca foram embora, estão aí escondidos. E continuam trabalhando de outras maneiras, exteriorizando energias conscienciais positivas para o planeta Terra, e a raça maligna exterioriza energias conscienciais negativas para o planeta Terra também. As raças extraterrestres e alienígenas positivas, eles se infiltram na humanidade, nas grandes massas, e desenvolvem ciência, tecnologia, e as raças malignas se infiltram para destruir e estagnar a nossa ciência e tecnologia. Então, eles continuam aí, só não estão perceptíveis a grande massa e nem deve por enquanto.
Agora, eles só vão se revelar para a humanidade, para a grande massa, se nós cumprirmos certos requisitos específicos para tal. Porque se os seres extraterrestres alienígenas, super evoluídos, avançados, se aparecerem para a grande massa como são de verdade, se revelarem para todo mundo, desculpa, vai todo mundo virar pó, vai todo mundo morrer. Porque o nosso nível evolutivo não permite esse contato direto com facilidade. Eles são muito avançados na escala evolutiva. Espiritualmente falando, são quase deuses, são muito avançados. E o nosso nível evolutivo não dá para ter esse contato, não permite esse contato direto. Então, o reencontro com a grande massa vai acontecer um dia, vai. Mas só vai acontecer se a gente evoluir. A gente tem que evoluir muito, espiritualmente falando, para ser merecedor desse encontro. Ok. O Paul Heiler, ele disse que os governos do mundo têm contato com seres intraterreno, extraterrestres. Seriam outros seres, ao invés desse que você está dizendo, Caio? Seria outro nível de evolução, então? Excelente pergunta. Eu vou até aqui mencionar raças específicas que podem conviver com a gente de forma direta, como eu estou convivendo e entrando em contato com você. Uhum. Esses seres que o Paul Halley menciona são Greys baixos, Greys alto, são raças de reptilianos. Então, essas raças podem sim conviver com a grande massa, porque o nível evolutivo deles é só um pouquinho mais evoluído que a gente. Mas esse pouquinho mais não mata ninguém, tem como você ainda conviver e interagir com eles. E a grande maioria não é positiva, a grande maioria é antiética, anticosmoética. É claro que existe, sim, greys e reptilianos cosmoéticos e positivos, eu, inclusive, energeticamente já tive relações. Mas a grande maioria é maligna e o nível evolutivo não é tão avançado assim. Por isso que a gente ainda pode, sim, se comunicar com eles. Ah, legal. Bom, tem mais uma pergunta aqui, Caio. Vamos lá. Essa aqui vai te colocar em xeque, hein, cara? Caio, você já participou de alguma guerra extrafísica? Você já participou no extrafísico de alguma guerra? Teve contato com os guerreiros? Diz aí pra gente. Interessante, excelente pergunta. Atualmente, que eu tenho um certo domínio, uma certa especialização em me projetar no astral, eu não participei de guerra nenhuma. Mas no início que eu estava treinando as projeções conscienciais, as projeções astrais, eu já apanhei no extrafísico. E várias vezes. Eu teve uma situação que um parente meu ficou me perturbando para eu ir projetado para a casa de um outro parente nosso. Que eu sempre soube que era uma pessoa negativa, patológica, desequilibrada, e o bobão aqui resolveu ir projetado para a casa desse parente específico, e eu quase que não volto, quase que sou assassinado lá. Olha. E foi uma experiência horrorosa, e eu voltei para o soma, para o corpo físico, levantei gritando e berrando na casa toda. Tive uma outra experiência também, que eu estava projetado numa determinada comunidade carente aqui da cidade do Rio de Janeiro, e comunidade carente, a sua grande maioria, possui organizações criminosas, então já se percebe que é um ambiente denso, maligno, pesado, extrafisicamente falando. E o Caio foi visitar essa comunidade que é super violenta e perigosa aqui no Rio de Janeiro. Todo dia está nos jornais. O Caio foi se projetar e foi até lá. Até hoje não entendi por que eu fui até lá, não tinha nada para fazer lá. E o Caio recebeu ataques no seu cordão de prata. Para quem não sabe, corpo físico, cordão de prata, corpo físico, cordão de prata, psicossoma, que é o corpo espiritual que você utiliza para aparecer no extrafísico. Tentaram romper meu cordão de prata mais de 3 vezes. Nossa. Eu estava agoniado, comecei a chorar, foi uma coisa horrível. Só não romperam o meu cordão de prata, porque meus amparadores fizeram a intervenção e me trouxeram de volta para o corpo físico. Para quem não sabe, a partir do momento que você rompe o cordão de prata, você morre.
Se descarta o corpo físico, ocorre a dessoma, a morte biológica. Então, foram duas experiências horríveis que eu tive. Não foram guerras porque eu só apanhei, eu fui vítima, mas foram experiências próximas de uma guerra. É interessante, hein, Caio? Aqui tem uma pergunta, né, do César. Ele diz o seguinte: o César é do Rio de Janeiro, viu? Ele é da Barra, aí no Rio. Ele diz o seguinte: Caio, os Blue Waves são seres que protegem a Terra, por todo esse contexto que eu tenho lido, ele diz aqui. Como que podemos fazer para colaborar com esses seres que nos defendem dessa malha energética negativa e para podermos sair do controle dos seres negativos nessa guerra? Excelente pergunta. Antes de eu responder, deixa eu só explicar para o telespectador como é que funcionam as dimensões. Você tem a dimensão intrafísica, que é onde eu e a Cris e vocês vivem, onde as consciências possuem 4 corpos. Você tem o corpo mental, o corpo emocional, que é o psicossoma, o energossoma, o corpo energético, o soma, o corpo físico, o corpo de carne. Perfeito. Na dimensão intrafísica, você tem a dimensão semi-intrafísica, lá onde vivem fadas, duendes, sereias. Como é que são essas consciências? Eles também possuem 4 corpos, mental, emocional, energético e de carne. A diferença é que no soma, o corpo físico deles é menos denso que o nosso. Bem menos denso. Por isso que eles vivem muito mais que a gente, têm muito mais saúde que a gente. Nessa dimensão é onde vivem fadas doentes. Então você tem dimensão intrafísica, humanos, dimensão semi-intrafísica, fadas doentes, e a dimensão extrafísica, que é o mundo espiritual, as consciências que possuem apenas 2 corpos, o corpo mental e o psicossoma, o corpo emocional. Tá? Os duendes, as fadas, existem também são os 2 grupos, o grupo dos duendes e das fadas do bem, e o grupo dos duendes e fadas do mal. Eles também entram em guerra, de vez em quando. E os doentes positivos, eles trabalham na manutenção e equilíbrio da natureza, das florestas, do ecossistema, da biodiversidade, e também exteriorizam, emanam energias positivas diariamente para a humanidade. Então, para a gente ajudar esse grupo de irmãos que nós temos, basta mentalizar e exteriorizar pensamentos positivos para os ambientes e preservar a natureza, que é a área onde eles são especialistas. Então, entrar em contato, emanando sempre positividade pensênica e nas ações também, né? Exteriorização de pensamentos positivos e promoção e manutenção do nosso meio ambiente. E a gente tratar bem as águas, despoluir as águas, despoluir as matas, preservar, plantar árvores, plantar mais plantas, mais flores, é por aí. É um trabalho bem com a natureza, direto com a natureza. Vou fazer a última pergunta aqui, Caio. Eu sei que você tem muitos compromissos, né? Existem 2 grupos políticos aqui no Brasil hoje, praticamente numa guerra, né? Pode ser uma guerra fria, mas ela está acontecendo, né? Como podemos fazer para ajudar a serenizar esse cenário? Marineide que perguntou. Não está grossa. Bom, para serenar, nós temos que praticar assistência. Então, nós temos que trabalhar nossos defeitos, desenvolver nossas qualidades e potencialidades, assistir o nosso próximo, fazendo com que os defeitos dele sejam dissipados e que as suas qualidades e habilidades sejam desenvolvidas. Nós temos que higienizar os ambientes, limpar as energias negativas que estão nos ambientes de trabalho, nos ambientes familiares, nos ambientes de lazer, começar a higienizar os ambientes, limpar as energias dos ambientes, praticar assistência. Nós temos que agir, porque somente dessa maneira a gente começa a melhorar o processo político no nosso país, que está muito denso e maligno. É assim que a gente começa a dissipar o radicalismo, porque nós estamos, a massa, ela está alimentando essa egrégora negativa há anos. Então já está uma egrégora muito forte. Então nós temos que combater essa egrégora,
diminuí-la ao máximo até dissipá-la de vez. Porque se a gente não tratar essa egrégora, ela vai criar novos radicais, novos fanáticos, novas agressões, novas produções de crimes. Porque quando uma consciência não tem uma personalidade forte, é assediável, e aí o seu nível evolutivo é muito baixo, qualquer egrégora forte faz a cabeça. Sem dúvida, é verdade. Explicando o radicalismo. Para combater o radicalismo, não é combater o indivíduo radical, é combater a egrégora que alimenta o radicalismo dele. Como diz a Bíblia, não me recordo o livro, a nossa guerra não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades. É isso aí. E, por favor, né, pessoal, nas redes sociais, não alimente conflitos, né? Faça como o Caio já falou várias vezes, vamos alimentar coisas boas, pensamentos positivos, e se a pessoa, deixa a pessoa brigando sozinha, porque quando um não quer, dois não brigam, não é verdade, Caio? Exatamente. Quando você perceber que alguém da direita ou da esquerda está te provocando para você discutir e brigar com eles, não perca o seu tempo. Quando isso acontecer, você vira as costas, vai embora, vai ler um livro, vai dar um mergulho na praia, vai beijar na boca, vai viajar, vai ganhar dinheiro, vai comer um sorvete. É isso aí. Caio, gratidão. Você quer falar mais alguma coisa sobre esse assunto? Fico muito feliz de você ter passado todo esse conhecimento para nós, né? Porque é muito importante compartilhar todo esse conhecimento. Eu agradeço mais uma vez a Cris e nos permitir ter essa live. Eu te agradeço. Uma correria e a gente queria até fazer ontem, mas a nossa correria não permite. Então, a gente, quando consegue uma brecha, a gente vem e grava. Muito obrigado. Agradeço aos telespectadores pelas perguntas, pela atenção, pelo carinho. Que todos tenham uma excelente noite e sempre bem-se no bem maior. Vamos exteriorizar nossas melhores energias para o presidente eleito, porque, eu volto a repetir, se o governo dele for um sucesso, vai ser bom para todo mundo, para o rico, para o pobre, mas se o governo dele for horrível, vai ser ruim para todo mundo, para o rico e também para o pobre, ninguém vai se salvar. Então, as melhores energias para o presidente Jair Bolsonaro. Não concordo com ele em muitas coisas, mas agora ele é o nosso presidente e exterioriza minhas melhores energias para ele e para a sua equipe técnica, para que nosso país possa superar esses problemas que nos afligem diariamente. Uma boa noite a todos e gratidão. Gratidão, Caio, uma honra estar com você, com os nossos internautas. Estamos com mais de 6 milhões já na nossa página. E eu conto com você, Caio. Vamos ver se quinta-feira a gente consegue estar aqui. Peço desculpa aos internautas, porque ontem nós acabamos furando, mas é devido aos nossos trabalhos também. Caio, gratidão, uma honra estar contigo sempre. Muito obrigada pelo compartilhamento de tanto conhecimento, viu, Caio? Gratidão. Boa noite, beijo, gratidão. Gratidão.